Eu vou anunciar com esse cara porque ele vai fazer vender. Aí eu vou te pedir um Media Kit e eu vou ver os teus resultados. Não, eu não sei o que é isso daí. Media Kit. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Teus e Tons, onde a gente visa aí simplificar a forma com que a gente fala de empreendedorismo e aborda o mercado de comércio exterior no Brasil e do mundo. Queria aproveitar esse episódio, começar isso aqui e já pedir para vocês compartilharem esse podcast com a sua galera aí para tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. Bom, hoje nós vamos falar de investimento em marketing digital e esse é mais um episódio da série de empreendedorismo. Comigo eu tenho 4 especialistas na área e elas vão nos ajudar a entender, elas e eles, desculpa, corrigindo aí, a entender melhor as formas de começar a investir nesse mercado de marketing digital. Vamos às apresentações. Aqui na minha esquerda eu tenho Cissa, te apresenta aí, por gentileza. Então, pessoal, super bacana eu estar participando aqui desse podcast. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Cissa Miller, eu sou formada em marketing pela Univale e também pós-graduada na área de comunicação em mídias digitais. Também faço vários trabalhos voluntários. Eu estou diretora de turismo da FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais do Estado de Santa Catarina. Tenho movimentos aí dentro da Costa Valley, enfim, estou ligada a várias coisas e é muito bom estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho desse conhecimento que a gente adquire na bagagem e dizer que estamos aí, estamos juntos. Show de bola! Vambora! Sigmundo Preisler, te apresenta, por favor. Eu sou o Sig, sou PhD em Ciência da Computação, empreendedor, inovador e hoje eu vou descobrir quanto que eu vou investir em marketing digital esse ano. Show de bola! Do lado dele temos Maiara, te apresenta aí, por gentileza. Fala, galera, é um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Maiara Bonin Ramos, formada em Publicidade e Propaganda pela Univale. Quem quiser adicionar também nas redes, no LinkedIn, para a gente trocar uma ideia. Eu atuo hoje na agência Táticas como planejamento e analista de mídia online. Então, toda a parte de planejamento, de tráfego pago, execução de campanhas, análise, enfim, otimizações, eu faço lá na Táticas. Show de bola! E aqui uma antiga conhecida na parte do back-office, agora sentada, dando suas ideias para nós. Léa, te apresenta aí, por gentileza. Olá, obrigada Arlon, obrigada pessoal aqui na mesa. Estou muito feliz em estar aqui, uma mesa bem repleta, profissionais extremamente capacitados aqui da nossa região, né? Eu sou a Léa, publicitária, apaixonada por tecnologia e inovação. Hoje eu estou empreendendo na agência Relaciona, a primeira agência nômade digital aqui de Santa Catarina. E estou muito feliz em estar aqui, busco aprender muito e levar amizades para o resto da minha vida. Show de bola! Sou o Arlon Pereira, empreendedor e host desse podcast. Toca a vinheta e bora falar do tema. Show de bola, show de bola. Sim, olha os tira. Show de bola, show de bola. Bom, voltando dessa vinheta aí que a gente não sabe o que tocou, vamos conversar, conversa aí. Primeiro passo, primeira pergunta é: como é que uma empresa nova começa a fazer marketing digital? Léa, como é que uma empresa nova começa? Bom, primeiro eu acho que parte do que você quer com isso, né? Do teu objetivo. Por que você vai fazer marketing digital? Se bem que todo mundo hoje tem que estar... Oi? Moda não resolve? Essa desculpa, assim, é porque é moda? Não. Por moda, não, né? Não é o suficiente. Eu acho que Propósito. a vaidade não traz o resultado, né? É o primeiro ponto aí, métrica de vaidade, inclusive, se você vai para as mídias sociais e para likes, uma que já nem aparece mais, né? Então, o primeiro ponto é você entender qual é o objetivo que você quer com isso, né? Que tipo de conteúdo você vai produzir, para que tipo de percepção que o teu público vai ter de você. Até porque existe vários tipos de influência, né? Tem aquela mais humorística, tem aquela que vai mais para seriedade. Então, parte do objetivo que você vai saber se você precisa estar lá. Mas hoje a gente está ciente de que está todo mundo na internet. Como é que você vai chegar ao teu público? Ainda mais agora que a gente tem que estar em casa, né? Vai demorar para a gente voltar aos nossos hábitos anteriores. Os nossos hábitos mudaram, então você tem que estar online para poder chegar no teu público. Show de bola. Cissa. Então, eu acho que, completando aí o que a Léa comentou, acho que o propósito, né? O propósito pelo qual leva a empresa a se colocar à disposição no online. O que ela está vendendo, o que tipo de serviço, qual é a função, para que ela nasceu, né? Qual é o objetivo principal dela. E aí, com isso, lógico, ela vai ter primeiro persona, os arquétipos todos, né? Da sua própria marca, que vão ajudar ela a entrar bonito, né? De estrear bacana, digamos assim, no meio online. E agora não dá mais para errar, né? Porque uma coisa mal feita ou bem feita, ela tem muito potencial para viralizar, né? Então é importante que desde
primeiro minuto de respiração dessa empresa no meio digital, ela tenha muita responsabilidade do conteúdo que ela está gerando. Até porque fica para sempre ali, né? Eu acho que não tem prazo de validade, né? Pode até apagar, né? Mas aí a pessoa vai linkar num comentário, esse post foi apagado. E aí é feio pra caramba. E o impacto fica, né? A percepção que ele teve naquele momento vai demorar pra sair, né? Você vai ter que investir muito mais do que você gastou com aquilo ali pra conseguir reverter o impacto que teve. Exato. E dependendo do escorregão, é print na hora, Twitter mesmo é campeão para isso, para apontar deslizes de empresas, quem que mandou mal, é bem crítico, assim. Ainda mais do que Facebook e Instagram. Exato. Entendi. E para resumir, então, essa parte inicial é a parte da estratégia, né? Você vai pelo objetivo, do propósito da tua empresa, quais são os seus públicos, eles estão ali, que tipo de conteúdo ele está consumindo, o que ele quer ver ali, né? É um feed carregado, é um feed harmonioso, é mais dinâmico, mais legal, engraçado, emoji, não é? Seriedade, você tem que saber se comportar com a comunicação que o teu público quer receber, senão não vai chegar. Sigmundo, pergunta pra ti, tu acha que o empresário, quando ele vai começar a pensar nesse marketing digital, ele começa com essa estrutura ou na vida real ele dá mais trabalho para essas pessoas especialistas em marketing aqui, que ele chega sem muito o que saber ou o que fazer? Cara, o cenário tem mudado bastante, né? Quer dizer, os empresários hoje já têm aberto empresas com maior preparo. Quer dizer, há um tempo atrás não se pensava, vamos abrir empresa porque tem que ganhar dinheiro e vida que segue. Agora, ultimamente, como tem uma mídia muito forte em torno do empreendedorismo, da inovação e tal, as pessoas já vêm um pouco mais bem preparadas. Elas muitas vezes já chegam, e vocês até podem me falar sobre isso, né? Já chegam para uma agência de marketing sabendo quem que é o que se chama de persona, né? Que é a pessoa que se quer atingir na comunicação, etc. Já é um pouco mais desenhado. Mas eu quero voltar, linkar essa pergunta que você fez, inclusive com a primeira, quer dizer, qual que é o primeiro passo? É identificar com quem você quer conversar. Uma vez que isso estiver definido, fica muito mais fácil. Uma vez eu ouvi de um amigo também comum nosso, Carlan, ele disse assim, cara, abrir uma porta na internet é muito mais complexo que se abrir uma porta fisicamente que você tem ali na rua, porque você deixa de concorrer somente com os teus vizinhos que estão na tua lateralidade. Gostou da palavra? Bonito gostei também, sempre. né? Todo podcast traz eu uma acho palavra algumas boa, aqui, tiro do bolso. E você começa a concorrer com o mundo, cara. Então, o investimento é muito maior e deveria ser proporcional a essa concorrência que você está tendo lá fora. E, infelizmente, isso não é uma coisa que as pessoas enxergam. Pelo contrário, elas querem, inclusive, economizar e não gastar muito dinheiro porque estão investindo lá em equipamento, material, etc. e tal. Então, tem um pouco dos dois mundos. Mas eu penso que já estão vindo um pouco mais bem preparados. Eu também complementaria, achei perfeitas as colocações das meninas sobre a questão de posicionamento mesmo, qual a tua identidade, a imagem que você quer passar. E aliado a isso, o benchmarking é a primeira coisa. Exato. Você estruturou a casa, você sabe o que você quer falar, para quem que você quer falar, você tem que fazer um benchmarking, assim, muito bem feito. Fazer a lição de casa e ver o que os teus concorrentes diretos e indiretos estão fazendo. Quem que tá aqui no meu patamar, que também, pensando em empresas novas, né? Quem tá iniciando, que já tem fatia de mercado, o que tá fazendo? E quem que eu quero ser? Quais as empresas que são o modelo que eu quero chegar? O que elas estão fazendo? E a gente tem N ferramentas para fazer benchmarking, para saber quais palavras-chave, qual a frequência do conteúdo, quanto que está investindo. Mayara, uma questão que eu queria comentar, até complementando também, né, entrando nesse viés do quanto investir, eu vejo que as empresas estão bem seduzidas pelo meio online, não só pela necessidade, que é uma realidade, né? Não tem como não estar lá, mas também pelo fato de poder ser mensurável. Porque, né, a partir do momento que você investe, você consegue perceber qual é o impacto, qual é a abrangência, como é que está tendo, né, no funil de vendas ali, como é que está tendo o comportamento do consumidor. Tu consegue ajustar uma campanha no meio do caminho. Mas como é que mede isso, Cissa? Porque daí, assim, eu sou empreendedor iniciante, eu quero saber, assim, retorno sobre investimento. Se eu botar R$100 em Google Ads, quanto que isso vai me retornar? Depende da campanha. Aí é que tem a estratégia que as meninas comentaram. Eu acho que elas vão ensinar pra gente isso. Exato. O primeiro ponto também, para a questão do investimento, já que a gente já entrou nessa segunda etapa, que é o quanto investir, né? Primeiro ponto, invista o que vai te dar consistência. Se você vai conseguir manter a consistência. Não adianta gastar tudo agora, gastar todas as fichas agora e não ter continuidade. A consistência, ela tem que permanecer. O fator tempo, né? Você tem que considerar o fator tempo no teu público, dele entender que você está comunicando isso. Então, antes de jogar a semente, a gente tem que preparar o terreno. Basicamente é isso, né? Olha tem que só mantendo que bonitinho, gostasse. cara. A consistência, eu digo de manter a consistência. Você investir, não vai investir muito agora e você não conseguir manter isso. Investe o tanto
tanto que você consegue manter a longo prazo também, porque o retorno, ele não vai vir tudo agora, ele vai vir a longo prazo. Certo? E você tem que medir o teu investimento versus qual é a consistência. Para eu ter consistência, ter frequência, ter continuidade nisso, conseguir manter o meu ano investindo, eu não fazer tudo essa semana e semana que vem deixar parado, porque não adianta, se você fazer tudo essa semana e deixar uma semana parada, você vai perder tudo. Entendi. Demora a voltar. Então, o primeiro ponto, vou investir aquilo que vai me deixar pelo menos investindo o ano todo. Começa devagar, começa investindo. Primeiro ponto, satura o orgânico, né? Não vai queimando o algoritmo, tentar dar no algoritmo o gastar já direto, porque ele já vai entender, ele tem dinheiro, ele não precisa, então eu vou agora tirar todo o orgânico dele, ele senão não vai ganhar like. Pelo menos 48 horas, né, Léa? Pelo menos vai fazer... isso. Então, satura o orgânico primeiro, satura o canal primeiro, satura o Instagram, depois vai para um outro, e assim vai indo. Quando tu saturou todos os canais de comunicação, aí você vai partindo, vai evoluindo, né? Por isso que, primeiro ponto, atende bem o teu cliente no presencial, no telefone. Depois vai para o marketing digital. Feijão com arroz. Exato. Certo, Sig. Eu tenho uma pergunta que ela até volta um pouco num comentário da Mayara, que foi assim, você tem que fazer esse benchmark, assim. Quando as empresas elas vão decidir o que elas gastam, ou o que elas vão gastar nessa campanha, elas levam o benchmark em consideração a ponto de dizer assim, cara, esse meu concorrente está gastando X, ou ele está chegando a Y, eu tenho que fazer igual? O que vocês acham disso? Não, eles não têm acesso a essa informação. Essa informação é sempre uma pergunta. Certo. A pergunta que o cliente costuma fazer é quanto eu preciso gastar para estar, né, entre os topos nos sites, no Google, ou que seja com um bom ranqueamento, né, no site, ou até um desempenho bacana, uma interatividade, uma entrega legal para as redes sociais. E a gente não tem essa resposta pronta, porque depende de vários aspectos. Primeiro, realmente, quem é essa empresa, o que ela está propondo e qual é a base, né, de seguidores que ela tem, como é que ela está no orgânico mesmo, qual é o comportamento dela no dia a dia dentro do orgânico. Ela já tem engajamento? Não adianta você procurar fazer uma enquete, por exemplo, numa empresa que os seguidores ali não interagem. Nunca foi feito antes, né? Começa devagarinho, começa mostrando os bastidores, aí depois você começa a fazer uma pergunta pro público, pedir interação para ele. Se você já de cara pedir por atenção, ele não vai te dar atenção, né? Então, você tem que ir aos poucos, ganhando território. Poucos. Exato. E aí a pergunta, eu acho que o ponto-chave é quanto que eu preciso investir? Aí eu te pergunto, quanto que você quer ter de resultado? Aí a gente vê, porque dependendo do resultado que você vai querer, a gente vai ter que ver quanto tempo a gente vai ter que fazer de investimento de tempo, de imagem, investir em imagem, fotografia, o teu brand tá bacana, todo o resto, né? E como a Cissa bem tinha pontuado, tudo é teste. No marketing digital, tudo é teste. Principalmente quando a gente está falando de tráfego pago. Então, assim, nos meses, se você não tem histórico, o histórico é importantíssimo. Se você já tem ali algum investimento, mesmo que o empresário tenha avaliado que não deu tanto resultado, mas se você tem histórico, o profissional que é de mídia online, que sabe avaliar resultados, ele já tem alguma coisa para trabalhar. Se você ainda não tem histórico, está começando no orgânico e está engatinhando, você precisa ter um histórico. Então, você vai testar, vai fazer teste AB, vai fazer Facebook, vai fazer LinkedIn, vai fazer Google, vai avaliar. E aí você vai ter histórico, qual anúncio que te deu o melhor resultado, para qual público. É sempre muito teste de público, teste de criativo, de headline. Então, assim, não investir tudo no início, porque tu tem que ter esse controle aí do teu investimento diário. Opa, aqui não tá performando bem. Às vezes tu vai ter que ter uma abordagem muito diferente da que estava pensando no início. Então tem que ter esse respiro para teste. Vou aproveitar e vou testemunhar uma situação real que aconteceu com um cliente nosso, que a gente se preocupa muito com as fotos, né, da área de hotelaria, então tem um monte de concorrência, né, de todos os lugares do mundo. E por um motivo ou por outro, a gente estava querendo divulgar a localização dele. Ele fica próximo da beira da praia. E a gente falou o seguinte, olha, vamos fazer uma foto da rua mais próxima que desemboca no mar. Só que até a nossa social media, quando foi fazer a produção, percebeu que estava uma tarde com muita sombra, né? Assim, não estava... Balneário Camboriú tem muita sombra depois de uma hora para frente, né? De certo horário. E aí a foto ficou meio escura. E eu falei, não vamos postar isso aí, não. Então vamos postar. Tá mostrando bem como é que é o acesso à praia, tá muito perto. Enfim, deu um orgânico gigantesco.
todas as pessoas comentaram, a gente adora andar por essa rua tem os comércios que a gente gosta, as Porque lojas é natural, que a gente né? quer. Porque é uma coisa real, né? Parecia que, É acessível. que qualquer pessoa, um próprio hóspede, pudesse ter tido esse insight de fazer essa foto, entende? Não parecia algo do próprio empreendimento. Ô, Cissa, o que Então- é orgânico? Orgânico é natural. Ah, natural, quer dizer... O orgânico Já é vamos- sem gastar Sem nada de money. conservantes. É Já tudo vamos que até é o que a gente aproveitar. Vamos até aproveitar e botar um outro conceito também, além de orgânico aí, que é isso que é natural, que a gente não paga, que acontece Isso. assim, Fluido. porque É. aconteceu, fluido. Porque alguém vem É. naturalmente até o teu produto sem você Vamos- necessariamente pagar por isso, né? Teve uma outra coisa que a gente comentou que foi benchmark. Quem pode conceitualizar para nós aí, por favor? A Mayara tá Maiara é Vamos lá, Mayara. especialista, né? É você fazer a pesquisa daquilo que os teus concorrentes estão fazendo. Então, por exemplo, uma das ferramentas que eu mais uso é o SimilarWeb. Você vai colocar o site do seu concorrente e você vai ver como é que tá o tráfego dele, se ele usa palavras-chave mais orgânicas ou pagas, quais palavras-chave ele utiliza, dentre outras ferramentas. Mas basicamente é você mapear a presença do seu concorrente. Aí, por exemplo, o MLabs faz o mapeamento nas redes sociais, todo tipo de rede social, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo ele faz. Então, é você entender como é que o seu concorrente, principalmente assim, o que está mais pau a pau com você hoje, que você quer ultrapassar, e aquele que você quer ser. Aquela empresa que é a tua meta chegar lá. Você tem que saber o que eles estão fazendo para também saber como é que você vai caminhar. Claro, tem N outros fatores aí, Claro. como a coerência de públicos, mas basicamente é isso. Essa pesquisa é saber o que o outro está fazendo para você tomar melhor as suas decisões. Exatamente, é olhar para o mercado e pegar as melhores práticas, né, adotar para o teu negócio, não é copiar, mas adaptar o que já está dando certo para não ter que inventar a roda também, né? Certo. Eu fiz uns benchmark aqui, posso falar? Claro, Os fica à números? vontade, por favor. Cara. Então, eu acabei acabei descobrindo que existe um órgão que faz pesquisas na área de marketing digital, que se chama IAB. A IAB Brasil, ela faz várias pesquisas durante anos e uma das poucas que tem um percentual assim do investimento em publicidade é de 2018. É um pouco antigo, mas dá para ter um comparativo. Quer dizer, no Brasil, 33% do investimento é feito em mídia digital, enquanto países como o Reino Unido, 50% dos investimentos direcionados para publicidade são para o meio digital. Ou seja, a gente tem muita oportunidade de crescimento nessa área. E ainda nessas outras pesquisas que eu fui identificando, encontrei que o Google hoje é o queridinho, 34% acredita que o Google é o principal fator de tráfegos para o seu, Sim. né, para sua marca, etc. e tal. E o segundo lugar era redes sociais, com 23%, 34 para 23. Eu até pensava que era o contrário, eu pensava, o pessoal está investindo bastante em redes sociais, enquanto na verdade estão olhando muito para o Google. E encerrando essa questão aí de números, sobre o percentual de investimento, a maioria das organizações B2B, elas investem de 2 a 10% da receita em marketing. Então, para quem está começando, quem é do Comex e está abrindo agora uma empresa e quer saber pelo menos um início, um balizador, essa pesquisa acho que já pode ajudar um pouquinho, né? Quer dizer, entre 2% e 5%, imagino aqui no máximo um 10%, dependendo do teu custo fixo também, né? O cara que tem lá maquinário, etc., ele não vai investir 10% do dinheiro, enfim, depende muito do posicionamento do tipo do negócio, mas é mais ou menos por aqui que a gente encontrou alguns números na web. Show de bola. E aí eu queria até puxar um assunto que ficou de dúvidas aqui, que a gente já começou a falar sobre Google, sobre redes sociais, etc. E tem várias palavras que o nosso ouvinte acaba enfrentando aí no dia a dia das leituras dele, enfim, do que ele recebe, como marketing de conteúdo, SEO, campanha publicitária, Facebook Ads, Google Ads. O que é isso, cara? Se a gente pudesse traduzir para a galera... O que é marketing de conteúdo? Para quem está começando, é tem que fazer um curso para aprender sobre Eu vou tudo isso. na lata já indicar um livro, né? Vamos lá. Do Vitor Peçanho. É o Obrigado pelo Marketing. Ele fala sobre... É um guia completo de como encantar as pessoas, gerar negócios utilizando marketing de conteúdo, né? O primeiro ponto para você vender mais, criar presença digital, credibilidade, você vai no conteúdo. Se você está falando sobre aquilo, na lata o teu público vai entender. Bom, ele sabe o que ele está falando, ele entende do assunto. Então, a partir do momento que o público te percebe como aquele cara que entende daquele assunto, ele vai te procurar quando ele precisar também. Referência, né? Se torna uma Exato. referência. A referência. Então, o conteúdo, o marketing de conteúdo, ele é a principal ferramenta para você conseguir essa referência, né? Estar à frente, né? E as empresas que investem em conteúdo, elas estão na frente, porque elas têm, de fato, propriedade sobre aquilo que elas estão falando. Uhum. Show de bola. SEO. SEO E aí?
Search Engine Optimization. Então, English. Bonito. Bom, né? Agora traduz. Agora. É a construção de textos, né, para dentro do site, que através desses conteúdos, né, desses textos, você vai costurando as palavras-chave que vão trazer o tráfego para o teu site, né? E existem também ferramentas muito bacanas que avaliam, né, se o site está bem ou mal colocado, na parte orgânica mesmo, sem investimento, por uma questão de selecionar até números de caracteres. Por exemplo, um título, numa aba título de um site, não pode ter mais do que 60 caracteres. Ah, tem isso também. Tem limitação mínima e limitação máxima. Então, dependendo da área do site, e existem sistemas que mapeiam isso. Então, é muito bacana porque você consegue descobrir isso. Existem métricas, então, até para isso. Métricas. Até quantidade de texto que se coloca em O cada algoritmo, área. ele faz a leitura, ele identifica no teu texto se tá ok. Ah, o teu texto tem muito caracteres, tem pouco caracteres. Teu título tem faltando tal palavra para o objetivo que você tá querendo. Então, é muito inteligente. O Google, ele conseguiu, né? Até porque a gente vê ali a questão de números, o que representa do Google. Mais de 90% do faturamento do Google, ele vem através de mídias pagas. Então, é algo que tá... Então, tá esse SEO é basicamente você Isso. construir seu site com textos específicos a ponto de ser ranqueado melhor aí dentro de uma busca. É Isso eu acho que você utilizado falou nos blogs. bastante. E a atualização. Atualização. E é utilizado mais nos blogs. Por quê? Você vai fazer um texto blog, Tá. né? Eu vou falar sobre um assunto. Vou falar sobre gastronomia vegana. E aí eu vou mencionar alimentos, e aí o algoritmo, através de um plugin, vai ler essas palavras, vai ler o que eu estou escrevendo e ele vai dizer, ó, não tá bom o suficiente para você conseguir atingir o teu público que tu tá querendo. Entendi. Então, ele ajuda, né? Outra questão que ajuda muito também são os próprios links, né? Por Exato. exemplo, se você vai publicar uma imagem, ela tem que ter nome. Antes de você subir ela para o site, você já nomeia ela, né? Imagem vista da piscina, por exemplo. Né? Então, isso também ajuda muito no ranqueamento. Quanto ao blog que a Leia comenta, é muito importante porque quando você tem uma recência e uma frequência de atualização do teu site, o Google percebe o teu esforço e ele te gratifica. Então, ele te elenca, né, te coloca mais para cima, ele te dá mais espaço do que o preguiçoso, digamos assim. Então, ele é, na verdade, um grande ambiente de conteúdo. Quanto mais conteúdo você conseguir gerar, quanto mais conteúdo rico, inclusive, né, mais é o teu destaque dentro daquele ambiente. A inteligência artificial do Google é fantástica, né? E nessa questão de SEO também, além das palavras-chave que são importantíssimas, a questão das imagens, porque ele faz a leitura do teu site todo, é você ter mesmo uma boa experiência, uma boa navegabilidade. Dentro dos conteúdos, eu citaria ainda também os backlinks, que são importantíssimos. A gente vê blogs que são referência no assunto, tipo a Rock Content. O que eles mais fazem é backlink. Você está falando aqui no teu blog sobre o SEO, você tem como linkar isso com outra matéria que você já publicou? Faz isso. Quantas vezes você puder, assuntos relacionados, leia também dentro da matéria, atualiza os teus posts anteriores no blog, incluindo esses backlinks, porque isso aumenta muito o tempo de permanência do usuário dentro do teu site, isso é importantíssimo. Se você tem algum parceiro, não concorrente, mas alguém que publique uma matéria e possa linkar para o teu site, é a autoridade. Isso é muito importante. Dentro do teu site, com parceiros, enfim, você tem que dar para o usuário uma boa experiência de navegabilidade, tanto no desktop quanto no mobile. O Google vê muito isso. Show de bola. Eu até tenho uma pergunta aqui que é... Vocês acreditam que o marketing digital vai substituir o marketing analógico ou eles vão andar juntos? O que vocês acham? Queria começar pelo SIG. Como é que é a nossa leitura? SIG mais leiga no assunto. Cara, Mas assim, vamos lá. eu acho que o marketing físico ele não vai deixar de existir, mas ele vai diminuir, sim, a quantidade de investimento, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha investimento em mídia digital do tamanho que a gente tem hoje, né? E não se conhecia tanto sobre essas tecnologias, não existiam buscas pela internet. A única forma de você buscar coisas era numa lista amarela de um papel que tinha lá perto do nosso telefone. E ponto, era isso. Como agora nós temos outros recursos e o teu dinheiro ainda é o mesmo, você vai direcionar mais para as mídias digitais. Mas eu não acho que a física vai morrer totalmente. Essa é a minha percepção. Eu avanço um pouquinho nesse teu raciocínio e vamos olhar para a nossa vida hoje, como ela é. Eu sei que a gente comentou no começo do podcast que a gente vai voltar a ter uma vida normal. Será que a gente quer?
Será que a gente quer deixar de ser home office? Será que a gente quer realmente voltar para o trânsito, voltar para Nunca comer, volta, né, naqueles amor? lugares e tal? Ou ficar tanto tempo longe de coisas que são importantes para nós? Será que a gente não está descobrindo um novo jeito de viver, né? E uma nova sociedade organizada? Então, quanto mais eu depender de telas para sobreviver, né? Porque tu tá no celular, se quem tem notebook, desktop perto, tá com desktop com uma coisa, notebook com outro celular. Enfim, a gente tá cada vez mais dentro de telas, e isso é natural, porque a gente se comunica com mais pessoas ao mesmo tempo e faz muito mais coisas no meio online do que se a gente tivesse que presencialmente estar numa reunião lá e uma meia hora depois estar em outro lugar da cidade. Então, eu acho que é uma tendência muito real de que com a inteligência artificial, cada vez mais os recursos vão ser deslocados para o digital. Não Porém, acredito. é uma questão de também posicionamento, né? Como se fosse uma Heineken da vida. Ela quer ser vista por um público jovem, etc. Então, ela vai estar em qualquer lugar em que o jovem também esteja. Se ele está numa partida de futebol, se ele está no Instagram, se ele está em qualquer outro espaço físico ou virtual, ela quer estar também naquele lugar. Esse é o ponto. Vai haver transformação. O tradicional vai se transformar, ele vai precisar conversar com o digital. Hoje a gente precisa. A jornada do teu cliente não começa ali no digital, já começa que ele já teve uma experiência contigo, provavelmente no presencial, né? Muitas marcas a gente já consumiu lá, hoje eu estou consumindo digitalmente por conta da nossa nova realidade. Mas é a transformação e é o caminhar junto. Precisa se conversar. Quanto mais você conversar o teu tradicional agora, o teu real, o teu analógico, o teu físico, com o teu digital, mais você vai prender o teu público. Ele vai achar animal, porque ele vai ter você aqui também, na presença, em alguns momentos. E cada vez vai qualificar. Cada vez vai ter que ter mais impacto para eu fazer. E tem outros pontos, né? Meio ambiente. Hoje eu não vou mais ficar entregando flyer na sinaleira, até porque você quer isso para tua marca, que tem a tua marca jogada pelo chão, pela cidade inteira, e eles vão olhar e que percepção ele está tendo, que essa marca não cuida do meio ambiente. E você precisa cuidar do meio ambiente porque ele vai refletir na nossa saúde, está refletindo. Então a gente precisa começar a se atentar nisso e nessas percepções e nesses que tem a ver muito com o propósito que a gente falou lá no início, que o propósito lá vai mover as suas ações aqui, vai dizer o que você vai ou não fazer, porque cada ação que você vai fazer vai cutucar lá, e se tiver de acordo, você vai conseguir transformar, você vai conseguir prender o teu cliente. Mayara, Desculpa, eu só queria aproveitar isso que você falou, da experiência que o cliente tem com o produto. Olha os bancos online aí, né? Completamente digitais, não tem acesso a nenhuma agência e estão funcionando e estão sendo cada vez mais procurados, até para carteiras de cobranças de empresa. Então, assim, tem muita coisa que está mudando e mudando muito rápido. Né? O que acho que o que vai valer a pena é a gente olhar para a experiência como um todo, né? Que o Mas cliente assim, tem. pensando mais uma vez, né, na questão prática, né? Eu até depois quero voltar em alguns assuntos aí para dar exemplos práticos para as pessoas. O que eu falava sobre o não investimento ou a redução do investimento no físico para o aumento no digital, vamos pegar um exemplo como o Nubank, o Banco Inter, qualquer um digital. Ele é todo digital, ok? Mas quando você recebe em casa aquele cartãozinho dentro de uma caixinha toda bonitinha... Com um urso. Cara, aquilo ali também é publicidade, é propaganda, é marketing, ali também tem um investimento. Qualificado. Então veja que tem as duas coisas andando ao mesmo tempo juntas. E aí eu quero voltar numa coisa que a Mayara tinha comentado também sobre a questão do SEO, de posicionamento e tal. Eu acho que é importante a gente deixar isso extremamente claro. O que é se posicionar? É porque assim, na verdade, todo dia a gente vai fazer buscas no Google. E o Google utiliza um algoritmo por trás que vai ranquear as páginas. Qual é a primeira que vai aparecer na tua... Não é por azar, como diz o francês, por acaso. É porque ele participou de um processo de várias buscas e, enfim, essa aqui parece ter maior importância para essa busca. Ok, como é que eu faço a minha empresa estar lá na primeira página? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar ao fazer o tal do SEO. O Google era tão ousado que há um tempo atrás, eu não sei se ainda existe esse botão, mas deve existir, que tinha do lado do buscar um botão escrito "Estou com sorte". Sim. Que era, eu confio tanto no Google que eu estou com sorte, eu vou clicar aqui e o primeiro site que iria aparecer já pode abrir. Que é aquele ali que eu vou achar a minha resposta. É isso aí. Então... E deixa eu voltar aqui, onde eu conversava com a Mayara sobre isso, porque a gente teve uma experiência muito recente, até a Leia nos ajudou no processo de estratégia de estudo, que foi a abertura da empresa da Vive. Né? Foi mais uma vez, eu quero trazer coisas claras e simples. Assim. Quem é Vive? A Vive é minha esposa. Aí, é a pessoa que me manda lá em casa. Isso aí. Muito e bem. Aí? E, enfim, aí a gente... um coworking da saúde. Quem é que busca por coworking na internet, por coworking da saúde? Um profissional da saúde não conhece esse modelo ainda, porque não está para ele cristalizar.
Cristalizado também é bom, né? Cara, tu tá um dicionário Então, hoje. Tô gostando. e aí a gente ficou se perguntando assim, o que é que uma pessoa pesquisa na internet? Bom, ela primeiro vai pensar assim, locação de salas, locação de consultório e tal. E a gente foi para isso, entendeu? A estratégia de construção do site, do SEO, virou para isso, que é o movimento assim do cara que tá pesquisando no Google, efetivamente. E não de como eu quero me posicionar. Depois eu vou fazendo isso ao longo do tempo. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? E aí que entra a estratégia que a Mayara falava sobre, primeiro, sentar com alguém que conhece, manja da área de marketing digital, etc., para te dar umas dicas. Cara, não é assim que você tem que escrever, você tem que se posicionar de uma outra forma, para as pessoas primeiro te encontrarem, isso é uma coisa extremamente nova, e aí depois a coisa vai fluindo, não é mais ou menos isso que você falava? Sim. E para isso, o próprio Google é excelente para você fazer testes, porque assim, também tem aquela máxima do antes feito do que perfeito, né? Então, certo. Você tem que começar de algum ponto. Você colocou o seu site no ar, tá com o SEO ali minimamente em dia, então vamos startar. Quando você investe em Google, e aí o que a gente falava sobre o Google ser o principal em termos de marketing digital, eu concordo com isso, porque assim, principalmente os clientes finais, também trazendo um pouco aqui para o Comex, né? O cliente final tá muito no Facebook e no Instagram, só que assim, também ele tá lá em momentos muito de lazer. É isso aí. E o Google, ele tem um conhecimento absurdo, estratosférico, sobre o comportamento da pessoa na web, de modo geral, não só nas redes sociais. Então, muito mais do que quais perfis ela segue no Instagram, que é um momento de lazer, quais portais ela acessa. E aí, quando você começa a investir em palavras-chave, né, o Google Ads Search, você vai identificar ali os termos de pesquisa que estão levando o usuário até o teu site. Isso dá insights absurdos, porque muito mais do que as palavras-chave que você comprou, que acreditou que dariam resultado, às vezes o cara tá chegando até o teu anúncio por uma coisa que você nem queria. E aí você vai lá e vai fazer o quê? Negativar essa palavra. Então, esses termos de pesquisa vão te mostrar muito o que a pessoa tá digitando lá na busca dela, que tá levando ela até o teu site, até o teu anúncio. Outra coisa que a gente falou agora há pouco era teste AB, né? Sim. Como é que funciona o teste AB, Cis? Então, na verdade, até quando a Mayara comentou, eu fiquei justamente pensando nisso. Quanto é que está me custando essa palavra, por exemplo? Certo. Né? Se de repente você vai fazer um impulsionamento ou uma compra de palavras-chave e tu escolher um termo e daqui a pouco você vai perceber que ele não está tendo o devido retorno e às vezes você está pagando muito caro por aquela palavra, né? Dá para medir isso? Dá para medir isso e dá para consertar, então, ou fazer ao mesmo tempo 2 campanhas, onde você vai analisando o desempenho de cada uma, né? Mas eu quero fazer uma pergunta, assim. Eu posso começar sozinho, posso começar em casa? Tenho pouco recurso. Eu quero começar a fazer divulgação de alguma forma. Eu consigo fazer isso da minha empresa, assim? Vem como estás. Depende de que ponto você está começando, né? Porque a gente Feito sabe... e não perfeito. A gente já ouviu essa frase aqui. E às vezes você é um pequeno empreendedor e você não tem realmente um investimento para atrás de uma agência ou pagar, né, as pessoas para fazer. E como é que eu começo, né? Você vai ficar de braços cruzados vendo todo mundo fazer? Começa hoje, começa por você, começa fazendo ali, simples. O público ele vai ver essa construção, essa tua evolução. Quando ele vê que você também está evoluindo com ele, ele vai gostar, ele vai sentir que ele fez parte dessa tua história, né? Então, começa pequeno também, se você é pequeno também, não tenha medo. E aí você vai também aprendendo. Porque o primeiro passo, eu acho que o primeiro ponto para a gente conseguir ter resultado e ter uma estratégia em conjunto entre cliente e pessoas que estão fornecendo esse, por mais que é marketing interno, agência, ambos saber o mínimo sobre o que estão fazendo, né? O cliente ele precisa conhecer um mínimo de marketing digital para saber, porque se ele não saber qual é o resultado que ele quer, nada vai ser suficiente. E outra questão que eu queria, só para complementar também, é aproveitar toda e qualquer interação. Se você, por exemplo, observar que existe qualquer movimento do lado de lá, ou seja, o teu seguidor está te fazendo qualquer sinal, aproveitar isso da melhor maneira possível. O pequeno, principalmente, que não tem um volume tão grande para fazer a gestão de informação, ele pode dar muita atenção para qualquer sinal positivo, né? É que assim, a minha preocupação, hoje à tarde a gente falava com um colega nosso que disse assim, eu já estou com a empresa andando e tal, etc, eu preciso entrar no meio digital. Como começar? Eu preciso escutar, inclusive, o podcast de vocês, porque eu quero saber algumas dicas e truques. E aí, daqui a pouco, você se
depara com uma conversa como a nossa, que está cheio de termos técnicos, de, desculpem, palavras que está na onda, assim, todo mundo está falando sobre, e tem muita rede por aí. Tem LinkedIn, tem Facebook, tem Instagram, tem Google. Vamos para a prática. É. Define os canais e formatos. Definindo o que eu quero, né? O meu objetivo, o meu propósito. Agora eu vou para o canal e formato. Então eu vou para o LinkedIn, para o Facebook. Saturo bem esse, depois eu vou para um outro que é mais jovem. Quem sabe lá, quando eu estiver daqui 2 anos, quem sabe as pessoas estejam consumindo também o meu produto lá. As pessoas que... O problema, desculpa te interromper, Léo, mas eu vejo um problema como consumidor assíduo de conteúdo e de coisas, assim. É que quando uma empresa, uma pessoa, um empresário, ele vai buscar este conteúdo de como começar, é uma enxurrada de tudo que tu tem que fazer. Ninguém fala honestamente por onde começar. Todo mundo fala assim, você tem que cuidar do SEO, você tem que fazer Google Ads, você tem que fazer Facebook Ads, você tem que ter conteúdo gerado, você tem que ter link com backlinks para lá e para cá, e já gera uma ansiedade no cara que ele vai parar nem no abre a psicólogo. empresa. Eu arrisco dizer que começa pelo Facebook Ele vai parar e pelo no Instagram. psicólogo. Ponto zero. É. Facebook e Instagram. Então, isso é Se legal. tu não tem condições assim, de fazer um site, né? Se você não tem, de repente, valor alto para investir, para ser omnichannel e falar com o seu cliente em todos os canais Sim. possíveis, comece, eu gosto quando Facebook, põe a Instagram. pele em risco, sabe? É. Facebook e Instagram, faz seus posts lá, você pode bater sua foto e de repente começar alguma coisa. Depois tua empresa cresceu, faturou um pouco, você pega um profissional e estressa com ele a sua cultura, a sua ideia, seu benchmark, sua persona e todo o resto necessário. Não vai adiantar ele abrir um LinkedIn e não atualizar. Não vai Certo, adiantar ele certo. ter, por exemplo, um Consistência. Twitter e não tá posicionado, não se colocar. Então, se ele dá conta, né, nas pernas dele, já que ele é pequeno, tá começando agora, de fazer o Facebook bem feito e o Instagram, eu acho que já tá de bom tamanho para startar o processo, para começar a gerar uma base, né, de pessoas que Certo. seguem, que estão lá, né, vendo o que ele tá propondo. Olha, uma coisa que eu queria dizer é que a gente tem estudado bastante sobre isso, sobre como ajudar empresas, principalmente do comércio exterior, a trazer mais oportunidades para dentro de casa. E a gente tem visto que existe uma grande diferença em se posicionar no B2B e B2C. E ainda nessa evolução, a forma com que você comunica com a pessoa faz muita diferença. Porque hoje, diferente até de como a coisa vinha andando de tempos para cá, as pessoas querem transparência, querem pessoalidade, querem uma certa informalidade, porque parece que aquele e-mail foi escrito para você. Mas é que aí tu trouxe uma coisa muito legal, que é essa pessoalidade, na verdade, o que a pessoa quer sentir no fim das contas é verdade. Você tá falando a verdade de verdade. Isso, Ninguém é exatamente chega num isso. lugar, eu tava brincando com vocês antes ainda, ninguém chega e fala, olá, como vai? Mas Por que numa que o hora e-mail de começa escrever, assim? Tem que começar É. assim, entendeu? Por quê, Prezado cara? senhor. Entendeu? Você falei, cara. beleza? Verdade, hein? Então é muito estranho. Eu acho que as empresas e nós, consumidores, e nós, como empreendedores que estamos tentando vender algo, é só ser quem você é, entende? Eu acho que não dá para abraçar o mercado inteiro. Você tem que ter seus nichos e suas preferências e o fit entre a sua empresa, sua solução e o que o seu cliente está buscando, né? No fim das contas, você está ali para resolver uma dor do cara com algum tipo de tecnologia, algum produto, serviço, etc. O problema é que você quer ser doidão da porta para dentro e para fora você quer ser coloquial, bonito, Boa tarde, com senhor. juridiquês. A gente chama de voz e tom, né? Qual é a voz que você vai adotar, qual é o tom de voz que você vai conversar. E ele tem que ter coerência, ele tem que ter completa coerência com o teu negócio e com a forma como você vai atender teu cliente a hora que ele tiver contato realmente com o teu produto e com o teu serviço, né? Show de bola. Brand persona, né? Qual é a persona da tua marca? Como é que ela se comporta? Né? E tem que conversar com o público, né? Não adianta uma marca de padaria querer inovar, fazer milhões de coisas, que afinal o cara quer comprar pão. Se ele não receber a mensagem que tem pão, ele não vai comprar o teu pão. Então, ela tem que conversar. E aquilo que você trouxe, Arlon, que o grande problema, eu vejo a grande oportunidade. Porque se no mercado aí você tem tanta coisa para fazer e você não sabe por onde começar, aí tá de fato de você começar a entender quem são os teus parceiros de verdade, porque o cara que tiver te vender milhões de mídia paga, sendo que você não está nem preparado para receber essa mídia paga, você não tem nenhuma presença digital bem desenvolvida, uma boa fotografia do teu produto no Instagram, como é que você quer começar a investir? Então você começa a identificar ali. Primeiro ponto, vou investir. Quem são as pessoas que vai estar contigo nessa jornada? Você vai fazer interno, vai fazer externo? Quem são essas pessoas? Ela está torcendo pro teu sucesso ou pro lucro sobre o que você vai investir? Então... Tem muita pergunta para se fazer, né, Sig?
Tem muita pergunta. Agora eu queria voltar para o ponto de acompanhamento, os KPIs, os indicadores-chave de desempenho, né? Eu encontrei 2 aqui que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo hoje, que é o custo por lead e o custo de aquisição de cliente. Além disso, claro, existem outras tantas métricas que as startups, por exemplo, utilizam, que é o tempo de vida de um cliente dentro da tua o LTV, né? Que ele está dentro da tua marca, que ele está comprando contigo. Tem o churn, que é a desistência dele ao longo do tempo, quando a gente está falando de compras recorrentes. Enfim, tem vários indicadores, mas eu acho que esses 2 aqui são bem interessantes de a gente comentar. Eu não sei se vocês poderiam falar um pouco sobre eles. Esse custo por lead, eu acho que é uma coisa bem importante. Primeiro, dizer o que é um lead, né? E depois, como quantificar isso. E como é que a pessoa que está começando poderia também calcular o custo de aquisição de um cliente. Quanto me custa um cliente novo, é isso? Como é que funciona esses indicadores? Vocês utilizam isso? Com certeza. A questão do lead, na verdade, é o movimento que o consumidor faz dentro do teu meio, né, do teu ambiente, por exemplo. Você consegue fazer um funil, né, um canal de comunicação onde você começa uma conversa com ele, você entrega algumas coisas para ele te dar, por exemplo, o e-mail dele, o celular dele, ou então ele pode diretamente, para saber mais informações, entrar diretamente no WhatsApp. A partir desse momento que ele te entregou o contato dele de alguma maneira, ele passa a ser chamado de lead. Né? Ok. Então até ali eu posso quantificar o quanto eu investi para ele chegar até mim. Exatamente. Até traduzindo lead, né, de inglês para português é uma pista. Ele vira uma pista para você. Ele ainda não é um cliente. Ainda não. Ele Possível é só cliente. Possível. Ele é uma pista de alguém que talvez esteja interessado no que você está fazendo, vendendo, enfim, oferecendo. Você sabe que eu quero dizer uma coisa assim? Um cara uma vez me explicou isso, eu achei muito legal, num evento que a gente participou. Disse assim, imagina você está numa loja vendendo alguma coisa. Muita gente passa na frente da tua loja. Então eles são clientes, mas não são clientes de outros. São pessoas que estão passando pela internet. Quando o cara para e dá uma olhada para dentro da tua loja, ele já é um lead, porque ele teve um certo interesse. Ele deu um passo para frente e começou a mexer nos produtos lá dentro, quer dizer que ele tem mais interesse. Ele já passa a ser um prospect. Prospect. Uhum. E aí quando ele vai até o balcão e paga lá para você, aí sim ele vira cliente. É mais ou menos isso? E você consegue perseguir ele, né? Depois que ele mexeu nos teus produtos, você começa a perseguir ele. Pra mim, lead é a partir do momento que tu eu tô contato. Então, ele vira uma pista. Ele tá aqui dentro. Eu tô com o contato dele. Ele eu deu tenho uma permissão. O e-mail dele. A partir do momento da permissão, é o teu possível lead. Ele tá interessado. Legal. Ele te deu uma permissão. Entra em contato comigo. Aí você tem que ir preparado, né? Acho que a gente tá falando tanto de marketing digital, investir, né? Então, você tem que estar olhando também se tá preparado para receber esse lead. Você tem que Mas é difícil quantificar isso aí, né? Quanto que ele me custa? Bem difícil. Você tem que ir versus o esforço ainda, né? Não é só o custo dele, não é só dinheiro, é o esforço da tua equipe, do teu tempo. Também. Aí você tem as ferramentas, né? Aí você tem os... Alguém já resolveu essa dor e já deve ter feito aí alguma coisa para né? ajudar no mercado nisso. Eu sei que algumas empresas, os cálculos de CAC, desse custo de aquisição de cliente ou custo por lead, eles são diferentes em cada setor. Porque uns colocam o custo comercial de um happy hour e os outros é 100% digital e é só por campanhas pagas. Enfim, tem essa grande diferença nisso. Eu até queria entrar um pouco nessa parte digital. Eu tenho uma pergunta aqui que a Liz nos colocou, que é assim. Nós precisamos falar sobre a compra de seguidores e cliques. Onde a ética e a estratégia de marketing digital se esbarram? No way. Furada. Nunca faça isso. Mas eu adoro ter um número de seguidores alto ali. Não é adianta. pior. Primeiro, você acha assim, pelo menos tu resolve a tua ansiedade, né? Porque você espera um clique, né? Eu nunca vi as pessoas postam uma foto e ficam dando refresh, assim, esperando. Mas tem punição, se eu compro... Primeiro, que tem gente que eu acho que nem imaginaria que dá pra comprar. Dá pra comprar. Como é que funciona? É uma furada tão grande, porque é pior você ter um alto volume ali de pessoas te seguindo no Instagram, por exemplo, mas ninguém curte nem comenta a tua foto. Daí quem entra ali e pensa, tem alguma coisa errada. Tu não vende, afinal a gente tá falando de investimento para vender. Se isso aqui não na venda, não ter venda, não adianta, né? É por vaidade, então faz o teu Instagram pessoal, bota tuas fotos bonitas, eu vou provocar, viaja. Reações vaidade. calorosas aqui. Eu sou um influencer, eu quero entrar na carreira de influencer, tá? Aí o Sig tem lá 500, tem 200 pessoas. Você não precisa querer, né? Mas daí já é outro propósito, né? Aí eu quero que as pessoas acessem o meu perfil e assim, olha, tem 73 mil pessoas que seguem o homem. Eu vou anunciar com esse cara porque ele vai fazer vender. Aí eu vou te pedir um Media Kit e eu vou ver os teus resultados. Não, eu não sei o que é isso. O Media Kit todo influencer, ele tem um Media Kit, que é
qual o retorno que ele dá para tua marca, quanto que ele vende, quanto a região que o público que ele está influenciando. Tem isso também, é? Tem tudo. Então, então é a difícil, influência é só por quantidade. É que a gente não fez isso no Teus e Tons ainda, então a gente que não entende nada disso. A gente só tá levando conteúdo legal, entendeu? O influencer é um canal de comunicação. É isso aí. E ele tem as pessoas que seguem ele porque tem uma, né, congruência com o que elas pensam. Então, elas têm uma fidelidade ao influencer. E, hoje em dia, até nisso, eu vejo que as pessoas estão mais escaldadas, que elas percebem quando o influencer está simplesmente faturando em cima de um produto, ou ele de fato ama aquilo até dar uma testemunha viva, né? Mas ainda é muito pouco, né, Cícero? Honestamente falando, a grande massa, eu acho que ela ainda segue, independente se o cara está faturando ou não. Eu vi muito sobre como o marketing usa a nossa falha humana de querer pertencer, de querer, sabe, fazer parte do todo. E o marketing ainda leva uma vantagem. Eu não estou criticando o marketing, tá, gente? É como usam. Como leva vantagem nisso ainda? Eu acho que já aumentou uma parcela muito grande de pessoas que já perceberam o que é forçado e o que é de verdade, que a gente estava comentando. Se a pessoa, ela curte, se ela tem realmente, né, se ela gosta daquele conteúdo, ela não vai deixar de seguir porque a influencer está oferecendo algum produto ou está comentando os recebidos e tal, né? Agora, a gente como estrategista é que tem que perceber se aquela influencer vai dar realmente a identidade do produto que nós queremos ou se ela só tem simplesmente uma boa base de seguidores e tem uma fidelidade deles. Então, essa estratégia que tem que ficar bem definida, Tem sabe? que ter uma certa preocupação entre o que vocês querem com o que de fato aquela pessoa passa. Exato. Eu vou dar um exemplo na prática, né? Eu tive 2 clientes e ambos usam influencer, né? E até teve um que usou... Olha o que aconteceu, que engraçado, né? A gente fala também de influência. A influência é para, de fato, ela ter um resultado, né? É para vir pessoas para minha marca através de você, certo? Então, a cliente, ela investiu... A mulher tinha 100 mil e poucos seguidores. E tava lá gastando horrores, mandando gastronomia pra pessoa, ela fazendo. Mas no resultado, na venda, não vinha. Até porque a influencer, ela tinha uma região muito ampla, que o cliente não... Ele é regional. Se ele Exato. É gastronomia Exato. regional... Não... Ela gastou horrores. Aí aconteceu comigo. Eu comprei o produto, porque é meu cliente, né? Cliente, eu consumo aquilo que eu vendo. Então... E eu postei, eu sou uma pessoa que não sei se tem 2 mil e pouquinho. Eu vendi. Então, o que de fato trouxe resultado ali foi uma pessoa pequena na região. Então, se você vai para o influencer, você tem que sentir, você comunicou e até como com medir ele. isso, né? Como é que você sabe que o cara que te trouxe o hambúrguer... Ele não tá foi vendendo? Aí você pergunta pra ele, de onde você ficou sabendo da minha marca? Ah, eu fiquei sabendo porque a mulher lá postou. Então teve resultado. Ah, fiquei sabendo porque eu vi no tal lugar. Então teve Ou a resultado. própria campanha pode criar, né? A própria campanha pode criar essa estratégia. Tipo, né? Fala que você viu, ou né, comenta que você viu. Enfim, dá para criar uma estratégia amarrando a origem desse lead. Né? Exato. Tá, então influencer pode ser bom, agora comprar lead não. Não, porque o influencer, ele tá dando credibilidade à tua marca. Ele tá dando ok, eu consumi, ela é boa, consome também. E quando o teu amigo diz que aquele lugar é bom, você vai. Você não vai lá só... Você vai mesmo. Você vai achando que é bom, porque o teu amigo disse. Olé, vamos fazer um paradoxo, assim, né? Uma analogia. Enfim, vamos imaginar que o influencer, ele é aquele... por exemplo, o Domingão do Faustão. Certo. O Faustão é um influencer. O que ele falar das marcas... Se ele é bom ou ruim... Entendeu? Ele tem o público dele. Ele tem conversa, ele tem fidelidade, as pessoas vão lá, ficam no canal dele, esperam os quadros do programa dele e ele faz o merchan. Na verdade, o influencer é esse Faustão dentro de um outro canal e falando de uma outra maneira. Né? Só que uma coisa que é legal que dá pra diferenciar, e aí eu até te pergunto isso, Mayara, que é assim... Então existe um influencer que ele vai só te dar visibilidade de fato, porque o cara tem, mas você não sabe de onde tá tendo essa visibilidade nem nada, né? O cara tem um monte de seguidor, você tá aparecendo para uma galera. É isso. E o outro que de fato converte em vendas, porque tá ali na tua região, tem fit os seguidores deles com o que você tá entregando e etc. É mais ou menos assim, Mayara? Como é que funciona? Sim, eu acho assim, também depende muito do segmento, do tipo de influencer, porque se a gente tá falando de bem de consumo mais fast, é uma coisa e é um tipo de influencer. Quando a gente tá falando, por exemplo, de Comex, tem que ter um endosso maior, uma credibilidade. Esse influencer que você tá procurando tem credibilidade para falar disso? E aí também é simples porque, por exemplo, ele tá fazendo aqui a propaganda no Story e a gente determinou que o Saiba Mais vai levar pro teu site.
tu pode usar um link parametrizado. Tu vai saber exatamente quais cliques vieram daquele influencer, Que legal. quanto tempo no teu site o usuário permaneceu que veio daquele influencer. Link parametrizado já resolve e tu sabe qual foi o resultado real. E ainda, daí voltando na questão ali do lead, do custo por lead, isso também é muito teste, porque tu tá fazendo uma campanha de Google Ads, ou mesmo uma campanha com influencer. Lá, se tu tiver o teu site todo tagueado, fez a lição de casa, tem um bom profissional de mídia online fazendo isso para ti, ou você mesmo foi atrás disso, de pesquisar como é que você mapeia a conversão dentro do teu site, você vai saber, eu investi tanto na parceria com o influencer, ok. A mídia que ele fez gerou X cliques. Desses cliques que vieram para o meu site, tantos converteram. Eu tenho meu custo por lead. Eu fiz uma campanha de Google Ads, ela gerou tantos cliques e desses cliques eu tive X conversões. E aí eu vou determinar o que é a minha conversão. A minha conversão é que o usuário assista o meu vídeo institucional de 2 minutos maravilhosos inteiro. É isso que eu considero uma conversão? Eu vou ter... A conversão não precisa ser a compra, pode ser o consumo do produto. Até porque você, na verdade, é uma coisa meio religiosa, na né, verdade, cara? assim, em síntese, Tô brincando, a isso foi uma conversão... brincadeira. Em síntese, É que nem- conversão é uma ação que você definiu como valiosa. Ela pode ser eu me cadastrar em um formulário, eu baixar um e-book, eu entrar em contato por WhatsApp ou eu assistir um vídeo inteiro. Mas Essa é a tua A conversão. compra do produto não depende dessa estratégia. É muito Depende louco falar muito isso. mais do produto e, lógico, da proposta que o produto está tendo dentro do mercado. Eu vou Porque falar uma verdade. por Cissa. mais que você... Desculpa te interromper, eu vou falar uma verdade das verdadeiras. Assim, o único responsável por vender as suas coisas é você. É mais ou Empresário, menos isso. empresa e etc, entendeu? mais ou menos isso. O resto é ferramenta. Exato. O resto é trazer com que isso fique mais fácil. As pessoas querem... Eu acho que é uma terceirização muito forte, principalmente na área de marketing, né? De vocês têm que vender por mim. É mais fácil alinhar coisas. É assim, o responsável por vender é você. Eu posso trazer um monte de gente aqui para tua porta. Eu posso passar uma imagem que isso é gostoso pela internet. Eu posso dizer que isso é bom online. Enfim, eu tenho Acho que você falou uma baita verdade, que foi o que a Leia também comentou agora há pouco. Não adianta você ter uma mídia que é toda bonitinha, com um coraçãozinho, sorrisinho, tudo lindo, maravilhoso. Na primeira ligação que ele faz pra fechar um contrato, o cara é um cavalo no telefone. Alô? Exato, já de aconteceu. mercado, né? A pesquisa é tudo. A pesquisa de mercado, fazer um cliente oculto, entender como é que o teu público tá vendo a tua marca, o que ele quer. Pesquisa Cara, é eu absolutamente tô tudo. desesperado pelo empreendedor agora, porque ele tem que começar, ele tem que fazer 1 milhão de coisas, vocês não acham? Mas ele pode complexo, fazer um né? pouquinho de cada Esse aí, Exatamente. esse aí. Pouquinho Na por verdade, dia. não tenham medo de começar e ir ajustando a vela ao longo do caminho, né? Melhor Com ficar certeza. parado. Então, certeza. fica aí. Joia. Gente, estamos, na verdade, caminhando para o final do podcast, nosso tempo está acabando. Eu queria perguntar para vocês alguma dica final aí, um livro, um filme, um artigo, uma referência, ou até um guia aí. Se vocês pudessem falar aí com um novo empreendedor ou intraempreendedor que está dentro da empresa aí tentando mudar essa cara do marketing e da comunicação da empresa, o que vocês deixam de sugestão, dica, livro? Eu diria, até para pessoas no nível mais iniciante, que fizessem as certificações do Google. Porque ali dentro do Google tem a certificação em métricas do Google, no search, a campanha de vídeo, que pode ser YouTube ou os parceiros de vídeo do Google, enfim. Eu acho que essas certificações do Google, elas te dão um panorama muito bom do que você precisa saber para escalonar o teu marketing digital, não apenas no Google, mas em outras redes também. Então, para você entender, a certificação em métricas do Google mesmo é excelente, porque daí você consegue fazer o link desde os teus objetivos de marketing até como é que você vai mensurar e otimizar isso. Show de bola. Cissa. Eu curto muito qualquer conteúdo que a gente encontra, inclusive aberto, né, nas redes sociais, até o inicial do Érico Rocha. Eu gosto de coisas que me motivem, que me inspirem. Claro que, talvez por eu ser profissional ou estar tendo uma equipe para me apoiar, fica um pouco mais superficial. Eu vejo a dica que a Mayara colocou, essencial, fundamental. Eu, dentro da minha empresa, não sou exatamente a pessoa que executa o trabalho. Então, é muito mais fácil eu dizer, gente, a gente precisa fazer mais vídeos. Os vídeos que estão engajando agora são esses. E esse tipo de conteúdo informal, tu encontra muito
muito dentro das próprias redes sociais. Então é um lugar que tem que navegar pesquisando mesmo, né? Vendo o que os papas, os mestres, enfim, o que eles estão oferecendo e indicando. Separar um tempinho, então, para dar uma navegada e abrir a cabeça. Isso aí. Show de bola. Léa, Comunique a verdade, né? Aquilo que você sabe do que você tá falando. tapa na cara. Porque uma hora a casa vai cair, vai acabar as fichas do que a gente sabe, né? Não dura muito tempo. Então, fala aquilo que você tem paixão, que você acredita, com muita vontade, com sinceridade. Não, claro, cuide da imagem, faça uma boa imagem, adapte bem a comunicação, observe bem o teu público. Mas esse é o ponto, né? O livro eu trouxe aqui, o Vitor Peçanha, ele fala bastante termos, fala um pouco sobre todos os canais de comunicação. Você que tem dúvida por onde começar, qual canal definir, qual canal, né? Ele vai te trazer bastante informação e comunique aquilo que é verdade da tua marca. Comece próximo mesmo, não tente enfeitar demais, que o teu público ele vai entender o que você está comunicando, ele vai curtir. E ele vai começar a conversar contigo. É aquele que está conversando, você tem que dar atenção para ele, né? Então esse é o ponto. Show de bola, Sigmundo. O que aprendemos? Cara, E eu que quero deixar recados? algumas dicas também, que Vamos lá. vale para quem está começando na área de marketing digital, Comex ou qualquer outro profissional. Existem alguns eventos que acontecem, a gente fala muito da nossa região, porque a gente está em Santa Catarina. Tem um evento que acontece todos os anos, que é o RD Summit, que é financiado, logicamente, pela empresa RD aqui de Florianópolis, e que é um dos eventos que mexe muito com a cabeça de quem vai lá, sobre vários pontos de vista, desde tecnologia, marketing, estratégia, etc. Um outro evento muito legal que acontece também todos os anos, que também é aqui de Santa Catarina, no Oeste, que se chama Evento Hoje, que a gente também já participou e é muito bacana. E fiquem ligados que o próprio Teus e Tons, no próximo ano, deve trazer novidades em termos de eventos. Uau! Que vem evento. Sai coronavírus. Pode ser online também, né? Incomoda. Só. Não, olha, então, Agora eu vou assim, ó, perguntar para não- você, Arlon, Vamos lá. qual é a sua mensagem final para Olha quem só. está nos ouvindo? Olha só. Se o cara acabou de ligar agora o rádio, não é um rádio, mas... Desiste. Imagina. Desiste, imagina. Não, tô brincando. A minha dica é assim, gente. Procuram sim. Eu acho que toda virada de chave dentre um hábito ou uma coisa para outra vem a partir dessa inspiração, esse dia 1, Só que isso não resolve. Você tem que usar isso e aí potencializar isso de outra forma. Então, assim, tive a inspiração, fui num evento, busquei, li uma coisa, achei legal, um posicionamento de uma marca. Agora eu vou arregaçar a manga e vou trabalhar para conseguir alcançar aquele meu objetivo que eu gostaria. Ficou bonito? Show de bola, Gostou? Garitano. Bonito. Aham. Ok. Gostei. Show de bola. Acho que a gente matou aí, né, o assunto mídia digital, marketing digital para as pessoas. Eu acho que eles já saem daqui um pouco melhor, né? Esse conteúdo é curado, tá? Então você pode ouvir e confiar que tem especialistas aqui. Gente, se vocês curtiram esse podcast, segue a gente nos nossos canais, no YouTube, Instagram, LinkedIn. Fica por dentro das novidades aí do Teus e Tons. Se puder também, compartilha com seus amigos, colegas, pais, mães, enfim, todo mundo. E vamos juntos simplificar o comércio exterior. Obrigado, gente, pela presença. Valeu, um abraço e tchau! Valeu! Oh.